Vamos então iniciar nosso tempo aqui de ensinamento nosso. Se você quiser ainda pegar café ou comer mais, gente, fica à vontade, seja livre. Hoje nós vamos compartilhar uma mensagem, se você quer anotar no seu telemóvel ou só escutar, fica à vontade. O tema desse ensinamento eu coloquei ele na tela ali pra gente, né? Homens que frutificam, lideram, protegem e permanecem. Homens que frutificam, lideram, protegem e permanecem. O texto básico que nós vamos usar, abre aí sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, no verso 27. Gênesis, capítulo 1, a partir do verso 27. Primeiro livro, primeiro capítulo, escrito por Moisés. Gênesis 1, a partir do verso 27 e 28. Quem lê para mim aí o verso 27? Uma pessoa lê o verso 27 e outra pessoa lê o verso 28. Pode ser qualquer um. Então Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e todo animal que rasteja pela terra. Muito bom, muito bom. Eu vou ler aqui na minha versão, porque aí fica completo. Eu estou lendo a versão NVI. Então, Deus criou o ser humano. Então, quem criou o ser humano? Deus. A imagem de Deus o criou. Então, nós somos a imagem de... Então, Deus cria e nós somos a imagem de Deus. Homem e mulher os criou. 28. Deus, o quê? Os abençoou. Ou seja, nós somos criados por Deus, nós somos a imagem de Deus e nós somos abençoados por Deus. Fica com isso. Ele disse, sejam férteis e multipliquem-se. Nós somos abençoados por Deus, nós somos a imagem por Deus, nós somos criados por Deus e nós somos férteis. O que é, assim, de forma muito natural, o que vem à mente de você quando você pensa na parte fertilidade? Uma pessoa fértil. Frutifica. Algo mais? Ser fértil. Não precisa ser necessariamente biblicamente. Ser fértil. Não é isso. A pessoa é fértil. O que você pensa? Facilidade de ter filhos. Facilidade de ter filhos. Muito bom. Muito bom. Mais alguma coisa? O solo fértil é aquele solo que está pronto para receber. Muito bom, muito bom, muito bom. Mais algo? Ser fértil. Ele diz, ser fértil e multipliquem-se. Aqui é de uma forma muito clara sobre filhos, né? Sobre gerar, sobre multiplicar. Ou seja, ser fértil para gerar filhos, né? E como a gente estava conversando aqui anteriormente na comunhão, né? Outras realidades de religiões entenderam isso. E eles estão multiplicando, eles estão nesse lugar de fertilidade, gerando pessoas, né? Encham e subjuguem a terra. Dominem. Se você for ver no original essas palavras, em outras palavras, está falando liderem, esteja à frente, assuma a responsabilidade sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Ou seja, não é um item, não é 2 itens, não é 3 itens, não é um animal, não é o peixe, não é só o cavalo. Todos os animais, tudo que está aqui, homem, tudo que está aqui, Adão, lidere, né? Essa palavra frutificar, ela significa produzir fruto real, visível, contínuo, né? Tem uma continuidade para a gente poder gerar uma frutificação. Essa palavra dominar dá uma ideia de governo, né? Não é uma tirania, né? É responsabilidade, é cuidado, é direção, né? Então, eu e você, gente, nós como homens, nós somos chamados para poder sermos férteis. Nós somos chamados para podermos frutificar. Mas antes de você frutificar, de você entender que você vai ser uma pessoa, um homem fértil, né, que vai gerar não só de filhos, mas de tudo aquilo que você toca, que é isso que você precisa se apropriar para a sua vida, né, no seu trabalho, na sua casa, nos seus relacionamentos, é nós sabermos que nós somos criados por Deus e nós somos a imagem de Deus. Porque isso aqui está falando de identidade. Isso aqui está falando daquilo que você é, né, aquilo que fundamenta a gente. Isso vai facilitar muito quando a sua fertilidade, por alguma coisa que você faça, você lembrar quem você é, a sua essência. E eu vejo que algumas pessoas, elas falham, eles erram aí, alguns homens, eles começam a frutificar, talvez até oram ao Senhor, Senhor, eu quero viver isso, eu quero desfrutar disso e tal, abre uma porta de um emprego aqui pra mim, porque assim, eu vou até servir mais o Senhor, tem uns que até falam isso, eu vou até servir mais o Senhor. Aí quando acontece, a pessoa ela quer mais, e aí deixa de cumprir aquilo que ela falou e abre mão do Senhor, abre mão de estar com o Senhor. Eu entendo, gente, que tem estações sim que vai exigir mais da gente, às vezes você não vai conseguir estar aqui em nenhum encontro, eu entendo, eu acredito nisso. Mas são estações.
Tem que ser uma exceção em um momento da sua vida, para algo que você está resolvendo, exemplo. A pessoa está no noivado. Se você é casado, você sabe o que eu estou falando. O noivado, ele serve para uma coisa, para o crente, tá? Ganhar dinheiro. É ganhar dinheiro para você poder fazer o casamento que a sua esposa, certamente, ela encabeçou tudo e você só foi lá para o altar. Bem provável que isso aconteceu. Porque a mulher ela já tem isso nela, o homem não. O homem ele já tem um outro lugar de poder fazer, trabalhar e pagar as boletas, pagar a fatura, de fazer ali no final, falar assim, tá pago, minha filha, tá pago. O vestido que você quis, as flores, tá tudo pago, é só... Então assim, a gente entender o lugar da fertilidade e o que nós carregamos vai ajudar muito no nosso comportamento que nós precisamos exercer como homens na sociedade. Quando você olha para a sociedade hoje e para o homem em específico, para você, na sua perspectiva, não tem certo e errado, tá? Qual que você vê a maior problemática do homem, o papel do homem hoje na sociedade? O que você pensa? Quando você olha para a sociedade, você vê erros da parte do homem. Esquece a mulher por um momento. Homem. Qual que você acha que é a deficiência que o homem tem tido, ele tem cometido hoje? Teria alguma coisa que vocês pensam? Homens fracos que não lideram. Homens fracos que não lideram. Uau. O que mais? Falta de disposição e coragem. Falta de disposição e coragem. Muito bom. Nós estávamos falando aqui de homens guerreiros, né? Falta de Antigos. disposicionar, Falta de disposicionar. falta de coragem. Falta de covarde, coragem. não sei. Covardes. Muito bom. Se a gente for olhar para os homens que antecedem, que viveram tempos de guerra, né? Participaram da Primeira e Segunda Guerra, então aí que a gente vai... Acomodados, acho que é mais acomodados. Acomodados. Não querem- Muito bom. Troca de papel com mulher. Muito Essa bom. parte do amor da terra, o amor de Deus, Hum, o amor puro, né? Pelo irmão. Falta, Vejo muito falta. problema. O homem essa falta, né, que você diz. falta, exatamente. Temor, falta temor. Tá. Falta temor. Muito bom. Muito bom. Quando você lê aí no verso 6, chega aí no verso 6. Alguém lê para mim o verso 6 de Gênesis 3, na verdade não é um capítulo, é o capítulo 3. No verso 6. Gênesis 3, verso 6. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu. Também o deu ao seu marido, que estava com ela, e ele o comeu. Deu ao seu que estava com... Gente, isso daqui para mim, eu falo, Jesus, quando eu encontrar com Adão, eu tenho que dar umas porradas, porque não é possível que toda destruição que a gente enfrenta hoje, todo problema que a gente tem na Terra hoje, foi que esse homem estava ali do lado. Eu sei que se eu tivesse no lugar dele brincando também, eu também faria o mesmo. Porque ele representa, né? Adão significa humanidade no hebraico. Então, ele nos representa. A gente brinca assim, mas a gente seria algo semelhante, seria algo parecido. A gente fica assim, não, eu não ia fazer isso não. Talvez você faria até pior. Talvez você faria até pior. Talvez você ia falar, não, deixa eu comer primeiro, depois você come aqui. Porque... Mas, gente, trazendo assim de uma forma muito branda, nós somos chamados para poder liderar. Né? Vocês mesmos trouxeram. E você vê um caos instalado hoje na sociedade por falta de temor, por falta de coragem, por falta de testosterona. Gente, a gente está faltando testosterona do homem. Hombridade. Eu não estou falando de um homem mandão, não, gente. Eu não estou falando de homem que acha que fala grosso. Não é isso não. Ser homem não é isso não. Ser homem é responder, ser homem é assumir, ser homem é fazer mais, ser homem é dormir menos às vezes, ser homem é tomar a frente, realmente ter esse lugar que assume, da frente. Né? Como que as mulheres elas começaram, né, que foi uma resposta que elas começaram com esse lugar de revolução? Que Jesus deu dignidade para as mulheres novamente. Foi Jesus que resgatou essa identidade das mulheres. Porque até então as mulheres não podiam nem falar. Aí Jesus chamou alguns para poder andar do lado dele. Falou, vem cá. Quando Jesus ressuscita, ele não aparece para homens, ele aparece para as mulheres. Então assim, você vê a forma como que Jesus ele devolve. Só que por conta do pecado, foi se passando os anos, os homens foram para as guerras, os homens foram para a batalha, foi para a linha de frente, foi fazer. Só que de forma desenfreada e sem pensar, que era a ignorância da época, as mulheres ficavam em casa cuidando dos filhos. Quando veio a revolução, né, história, o que a gente entende que aconteceu anos após que elas... Eu preciso sair, eu preciso ir para a rua, eu preciso ir para o trabalho. Meu marido não voltou, provavelmente morreu na guerra. Como é que vai ser nossos filhos? Eu preciso sair. E aí veio esse lugar, né? Aí elas também saíram. Então começou dois extremos, né? Dois que procuraram responder dentro das suas limitações. Mas a gente precisa perceber esses movimentos históricos, geográficos também,
Porque nós hoje temos sequelas deles. E se a gente não percebe, a gente continua replicando o mesmo. A mulher ela foi para o extremo, o homem ele continua no extremo, só que aí começou a ter o desequilíbrio. A mulher ela começou a tomar o lugar que o homem deveria estar, né? Eu estou generalizando, é claro. E aí a mulher ela começa o quê? A mulher é mais inteligente. Psicologicamente é comprovado isso. A mulher tem mais agora formação. A mulher começa a estudar mais. A mulher agora tem mestrado, tem PDH, não sei do que, tem que estar fazendo isso porque elas são inteligentes. O homem é força. A força que o homem tem, a mulher não tem. E Deus, sabendo disso, colocou os dois para poder morar debaixo do mesmo teto. Para que possa caminhar junto, para que possa viver juntos, usando aquilo que é de melhor um dos dois, para que possa estabelecer o reino de Deus aqui nessa terra. É por isso que a família ela veio antes da igreja. Não veio um templo. Deus não fez lá no início, quando ele criou, deixa eu fazer uma igreja aqui para eles poderem. Não. Ele criou um casal. Ele criou Adão, depois ele criou Eva. Não era bom que Adão estivesse só. Essa história ela é conhecida e você certamente já conhece ela, de trás para frente. Mas ele viu que o homem não era bom estar só e colocou aquela mulher para ter um relacionamento. Aquilo era um casamento da época. Não tinha cartório, então não tinha como colocar a aliança que hoje nós usamos. Não tinha um contrato. Mas era o casamento da época, era a forma como que eles se aliançavam, né? Então, esse lugar que foi estabelecido e ao longo dos anos foi se perdendo por conta da consequência do pecado, trouxe destruição, trouxe extremos, né? Aí começou a nascer o quê? Machismo. E a resposta do machismo foi o quê? Feminismo. E hoje a gente está nessa guerra até hoje. Aqui na Europa é muito mais avançado que lá no Brasil. As mulheres lá, gente, eu vi as mulheres na França, tipo assim, elas totalmente nuas, assim, com um pinchado, assim, nos seios dela, assim, na frente mesmo, fazendo uma manifestação. Olha o nível que o inimigo, ele conseguiu colocar isso na cabeça dessas pessoas, totalmente vulneráveis. É lamentável, é triste. Só que elas estão perdidas, elas estão num lugar onde elas precisam ser alcançadas. Eu não estou julgando nenhuma delas, porque elas não conhecem Jesus, certamente. Certamente. Então precisa de uma resposta de homem de verdade que saiba assumir uma mulher dessa. Que saiba lidar com uma mulher daquela forma. Então se eu não sei lidar, se eu não sei me comportar, me tomando nesse lugar, o texto está falando para aqui de forma muito clara. Também deu ao seu marido que estava com ela e comeu. Ou seja, gente, o problema aqui não é o fruto. O problema é o silêncio. Porque o fruto foi dado um comando, não coma. Agora, quando tem o nosso silêncio, aí tem destruição. Quando você olha para o sistema carcerário hoje no mundo, tem mais homem ou tem mais mulher? Você não precisa fazer pesquisa para você saber disso, não. Mais homens. Prendendo eles, colocando dentro de uma jaula como um bicho. Coloca dentro do coração dele que você tem que ser extremo, você tem que ser machão mesmo. Só que o machão, esse termo no mundo hoje, é ser extremista. É ser uma pessoa que quer mandar. Gente, você manda num cachorro, você manda na sua casa, nos objetos. Nossas esposas, ou as nossas futuras esposas, a gente não manda, não. A gente direciona, a gente lidera. A gente vai à frente, a gente protege. A gente toma porrada se for necessário. A gente morre se for necessário. Será que nós estamos prontos, se necessário, nós morremos para a nossa família, nós morreríamos? Eu penso nisso todo dia. Se tivesse que acontecer alguma coisa, porque o mundo do jeito que está, isso não é nenhuma loucura. Acontece alguma coisa na rua, a gente não quer isso, a gente não deseja, a gente não está profetizando nada. Mas a gente precisa estar atento a toda a movimentação que está acontecendo. Será que a gente tomaria a frente ou sairia correndo e deixaria? Hoje a rede social está mostrando tanta coisa que você tem acesso. É ver vídeos de homens, às vezes vai ser assaltados, vi já isso também, talvez você já tenha visto também. Vai assaltar ali um casal ali, e no Brasil ali, e aí o cara sai correndo e deixa a mulher fica. Eu falei, gente, que nível que nós chegamos. E aí eu fico pensando, eu não julguei o cara, falei assim, será que eu faria igual? Por medo? Ou será que eu assumiria? Da mesma forma também eu vi outro vídeo, o cara com uma filha. Foi ter um assalto. Aí o cara, né, ele foi com a intenção de matar mesmo, não era só o roubo do carro ali, de furtar. Chegou o momento onde o cara ele rouba o carro e o cara falou assim, olha, pode levar, tá tudo certo, tá tudo certo. E a filha já tinha saído no banco de trás e ele só saiu, você falou assim, pode levar. Dá pra ver que ele balançava e tipo assim, pode levar. Você viu que ele não queria fazer nada. E o cara na maldade vai lá e mata o cara. Aí a filha dele viu a cena toda. Então assim, eu fico pensando nessas coisas porque não dá pra gente poder fechar e tampar os nossos olhos pra tudo que tá acontecendo. A gente precisa estar ciente. Eu não quero que você, eu não peço e eu não encorajo vocês se encherem disso, porque vai trazer medo do seu coração. Mas nós precisamos estar cientes na movimentação de tudo que está acontecendo e saber qual tem sido a nossa conduta diante de tudo isso.
Será que a gente tem sido um homem de verdade, com hombridade? Talvez tenha homens que nem sabem o que é hombridade. Eu, Mateus, eu já falei isso com meu pai, eu deixo gravado, eu não tenho problema nenhum com isso, porque eu sou bem resolvido com ele, converso com ele, já falei. Talvez nenhum discipulado com vocês, já dei até exemplo para vocês sobre isso. Meu pai não foi presente nos momentos mais importantes para mim. Com isso, eu tive muitas sequelas. Eu tenho 2 irmãs, morava com a minha mãe e com minhas 2 irmãs, e muitas das vezes eu não tomava frente de muitas coisas que eu deveria como homem, mas porque eu não fui ensinado. Tive problema. Tive problema com as minhas irmãs, tive problema com a minha mãe. Então, assim, é um mix de, tipo assim, eu tô errado, mas eu não aprendi. E que isso foi pro início do meu casamento. E hoje, se eu não tomo cuidado, eu tenho problemas. Eu não sei vocês, querido, mas eu casei com uma mulher forte. Se eu não fazer, se eu não tomar frente, se eu pensar um pouquinho, ela já fez. Ela não vai fazer, ela já fez. Se vocês conhecem um pouquinho ela aqui, tá vendo, você sabe que ela faz. E eu acredito que vocês também casaram, vocês são casados aqui, né? Praticamente que todos, casaram com mulheres fortes. Então, assim, as nossas mulheres, elas não vieram para tomar frente. Mas se nós não fazermos, elas vão fazer. Elas vão resolver. E aí você vai se sentir impotente, você vai se sentir mal, o inimigo vai usar isso contra você e vai trazer um conflito no seu casamento e na sua briga. Então, a gente precisa lembrar daquilo que nós carregamos, né? Precisamos saber o nosso lugar e retomar esse lugar. Então, o primeiro aspecto que eu queria trabalhar com vocês aqui é lidere a sua esposa. Lidere a sua esposa. Ela foi feita para ser liderada por você. Ela foi projetada por Deus para ser liderada por você. Só que se nós não liderarmos ela não vai submeter, ela não vai realmente, ela olhar para você, ela vê que você não está liderando, ela vai fazer. Ela vai responder, porque tem uma necessidade. Porque também nela elas não vão ficar paradas. Elas são eu brinco que o homem ele vem com rascunho e a mulher ela vem com todos os detalhes que a gente não tem. Então ela percebe detalhes que a gente não percebe. Certamente eu brinquei com os meninos ali, é verdade. Se alguma mulher tivesse aqui e visse essa mesa aí, elas iam mudar tudo do jeito que foi colocado. Ia falar que não estava legal, ia falar disso e tudo, porque na cabeça delas, a performance dela é totalmente diferente. Mas para mim, para você, tá lindo, tá tudo maravilhoso. Faria na semana que vem do mesmo jeito, porque pra gente tá tudo certo. Pra mulher não. Porque é uma percepção diferente, é um olhar diferente. Ela enxerga diferente. Mas abre aí sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 25 ao 28. Efésios 25 ao 28. Efésios 5, 25 ao 28. Lidere a sua esposa. Só uma pessoa lê para mim do 25 ao 28. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Uau! Muito bom. Paulo, gente, aqui ele não está a dizer homem manda mais. Ele está falando homem responde mais. Em outras palavras, ele está falando isso. Homem não manda mais, homem responde mais. Olha alguns destaques que eu coloquei aqui. Maridos, cada um de vocês deve amar sua esposa. Mas esse amor aqui é o amor de Cristo. É um amor de sacrifício, é um amor de entrega, é um amor que você se doa, né? Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então o nível de amor que nós temos que ter pelas nossas esposas é o mesmo nível que levou Cristo para a cruz. Tá, o texto aqui, o Paulo deixou claro. Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Gente, o nível é alto. Mas se Deus estabeleceu isso para mim e para você, nós somos capazes. E é isso que eu quero que você saiba. Nós somos capazes de podermos assumir essa responsabilidade. Deus não vai colocar nada para que nós possamos fazer que vai se tornar um peso, vai se tornar um problema. Nunca. Deus nunca vai pedir, requerer algo de você para que logo depois ele venha te dar algo inferior. Ele sempre pede para que ele possa dar algo melhor. Às vezes a gente retém. Então Deus, quando ele delega algo, é porque nós somos capazes. Então nós precisamos assumir aquilo que nós estamos perdendo ao longo do tempo. Eu não sei como que é na sua casa. Eu não sei como que é a realidade das dificuldades que você encontra com a sua esposa. Talvez uma coisa ou outra que nós compartilhamos no discipulado, mas é você que está ali. É você que está resolvendo suas questões com a sua esposa, com a sua mulher. Depois de Jesus, a pessoa mais importante dessa terra para você.
Os filhos vêm depois da sua esposa, porque os filhos vão crescer, eles são maravilhosos, são herança, são o nosso legado, mas eles vão continuar e daqui a pouco eles vão viver a vida deles. Agora, as nossas esposas, elas vão continuar ali com você ali até o fim. Então que a gente saiba até mesmo colocar até a ordem na nossa casa, com os filhos e com as esposas, quem é a prioridade. Ame de forma sobrenatural seus filhos. Nós vamos falar deles aqui. Mas as nossas esposas é o bem mais precioso que Deus nos entregou. Amá-la como Cristo amou a igreja. Então, se nós não fazermos isso, a gente vai começar não só a ter problema, a gente vai começar a ter destruição. Porque lembre-se que eu falei anteriormente, elas vão assumir aquilo que nós deveríamos assumir. Se você, assim como eu, não teve um pai presente, não teve uma paternidade, uma ideia de uma imagem de um pai para poder te ensinar o que deve ser feito, você tem um padrão de pai aqui, ó. Eu só consegui viver e vivo e busco viver realidades de um homem posicionado porque eu acesso isso daqui todos os dias. Meu pai, gente, novamente, ele é maravilhoso. Meu pai deu tudo aquilo que eu precisava de forma física, natural ali. Só que sentimental, parte emocional, eu não pude receber, ele não teve presente. Eu tive meus tios, eu tive avô, teve presente, foram muito presentes na minha vida, mas não foi meu pai. Então teve um buraco, uma sequela que eu deixei. O que eu encorajo vocês, não faça o mesmo com seus filhos. Eu sei que no coração de vocês nunca vão falar, não vou fazer isso não e tal. E eu acredito que se eu perguntasse pro meu pai também, anos atrás, ele ia falar o mesmo. Não, tá, meu filho, não. Vocês não, você... E hoje, a forma como que ele se expressa, ele fala, tipo, por não ser cristão, ele fala assim, eu dou tudo por vocês. É como um lugar de, tipo assim, eu perdi algo, mas agora eu não deixo isso mais acontecer. Não é cristão. Fala, eu morro por vocês. E é aqueles homens criados na roça, tipo, durão, né? Aqueles bem secos, bem brutões, assim. Tipo, ele cresceu nesse lugar, então ele tem muita essa essência, trabalho, enxada, roça. E ele fala, Mateus, o que você está precisando? Não importa se é ganhando euro ou não. Se tiver que fazer, a gente vai fazer. E ele é assim. Então, mas quando eu precisei, não esteve. Então, eu precisei me recorrer ao lugar que eu precisava, da palavra. Se você, querido, nasceu também nesse contexto, também talvez tenha uma falta, uma ausência, e tem sequelas, e algumas coisas que você percebe no seu casamento, vai para a palavra, porque ele é o seu pai, o pai completo, o pai que te supre, o pai que te sustenta, o pai que te direciona, o pai que te dá força. Não pega a imagem daquilo que o seu pai não representou. E agora, se o seu pai também foi incrível, maravilhoso, ele não chega nem um terço daquilo que o próprio Deus é, como pai. A gente precisa ir para a essência. A gente precisa ir para os valores daquilo que o Senhor tem para nós. Esse significado aqui da palavra cabeça, que é citado aqui, diz responsabilidade, fonte, direção. Essa referência, né? Esse amar aqui, como eu falei, é o amor ágape. Então, nós sejamos responsáveis, presentes, intencionais. Querido, seja intencional com a sua esposa. Não espere a data de casamento do seu aniversário para você comprar um presente para ela. Tem esposas aqui que gostam de rosas, tem esposa aqui que não gosta. Faça aquilo que ela gosta. Tem pessoas aqui, tem esposas aqui que você comprar rosa, aquela faquinha de desperdício. Que você comprou isso daqui, você devia ter comprado chocolate, devia ter levado para sair no restaurante. Se a sua esposa é assim, você sabe o que eu tô falando. Essa é a minha esposa, viu, gente? Você vem no restaurante, então fiz uma vez, nunca mais. Aprendi. Queria ali ser um pouco romântico e tal, então for, agora de outras formas. Entenda quem a sua esposa é. Entenda o que ela gosta. Lidere ela. Faça para ela. Uma coisa muito importante, você não é ajudante da sua esposa. Eu vejo que às vezes nós colocamos isso, eu estou falando por mim também. Não, eu vou ajudar minha esposa, e eu sei que é um termo que nós usamos, mas esse termo, ele vem com uma raiz de algo. Nós não somos ajudantes da nossa esposa em nossas casas para fazer tarefas de casa. Vocês caminham juntos e fazem juntos as coisas. Porque quando você coloca um ajudante, você traz indiretamente de um lugar, tipo assim, ela está fazendo, eu só estou aqui... Né? Ela pediu, eu vou fazer, né? Não. Organizem juntos. Eu tô falando, gente, porque eu já falhei muito. Uma das mais discussões, brigas que eu já tive com a minha esposa foi por conta disso, você acredita? Coisas de limpezas. Coisas de coisas, porque primeiro eu não aprendi isso em casa. Minha mãe fazia tudo, maravilhosa, mas me deixou um lugar onde que ela não me ensinou. Então são criações, gente. Se você foi criado onde você foi fazendo tudo, maravilhoso. Eu gostaria. E meus filhos, eu vou ensinar dessa forma. Porque eu precisaria ter isso. Mas se eu não tenho na criação, vai ter um problema, um momento. Uma hora vai vir à tona. Tava oculto, mas quando eu casei com uma mulher que sempre fez tudo.
Então, quando eu fui para essas coisas, gente, eu tô falando do dia a dia, que é uma discussão, é uma briga, e aí depois, semana que vem, é outra briga e vai. Gente, muitas vezes eu tive que resolver. Eu tive um líder que toda vez que eu falava para ele, falou, Matheus, e quanto que você vai se posicionar? Você não é ajudante da sua esposa, não. Você veio para poder, talvez, fazer até mais do que ela. Converse com ela pode ter uma aptidão, ela pode ter um conhecimento, ela pode saber, converse, para que ela possa dar uma... Mas faça, execute, não fique esperando ela poder... Porque, gente, a gente fica pensando assim, um divórcio, começa em questões pequenas. Eu estou trazendo isso, talvez tenha outras questões que você enfrenta, que você sabe, porque você sabe da sua rotina, mas você não resolve, e você deixa fazendo. Aí você pega a sua esposa no fim da semana, você vê ela cansada, você vê ela estressada, você vê ela totalmente assim, irritada. Aí você fala, por que você tá assim? Por que você tá assim? Nós não fizemos algo, pode ter certeza. Às vezes, gente, é só hormônio mesmo, né? Porque mulher é só sangue do cordeiro, às vezes. Mas, muitas delas, é uma ausência nossa. Então a gente precisa avaliar essas questões pequenas, que às vezes pode ter se tornado uma coisa grande, um problema na sua casa. Você sabe da sua rotina, você sabe da sua realidade, mas você precisa ter diálogo. Quer ter um casamento bem sucedido, quer construir, tem que ter diálogo, tem que ter conversa, com excesso. Porque é com ela que você vai construir tudo, é com ela que você vai falar assim, o que é bom pra você. Você precisa falar com a sua esposa aquilo que você não gosta. Não deixe pra lá, que preguiça, eu sei que você tem preguiça de falar assim, é óbvio, nossa, eu tenho... Fale, você não gosta de algo. Eu já falei com a minha esposa e continuo falando. Exemplo, se tem alguma brincadeira que eu não gosto de fazer em público e às vezes ela faz sem perceber porque ela tá brincando. Eu nunca falei nada com ela. A culpa é de quem? É minha. Ela tá brincando, eu nunca falei nada com ela. Então, se você não gosta de algo, converse, não é mandar. Olha, eu não gosto quando você faz esse comportamento aqui, eu não gosto quando você faz isso, eu não gosto quando você fica dessa forma aqui. A gente pode ajustar? É ajuste, gente. É conversa. Você quer ter um casamento sólido? Você quer ter um casamento bom? Você quer ter um casamento que é estruturado? É nessas coisas pequenas. Porque é dessas coisas pequenas mal resolvidas, elas vão crescendo, que você não fala. O homem ama falar, né? Eu sei que o homem ama falar. Vai crescendo, até um dia que se torna uma discussão, depois uma briga feia, você vai falar coisas que você não quer, ela também, porque mulher é assim, né? Mulher é sentimento. Se você fala em um tom, ela fala neste tom. Se você aumentar, que não deveria, ela vai fazer isso. Que aí é uma cascata. Vai indo. Mulher é sentimento, homem é razão. Homem pega e faz. Nem sempre, gente, se trata só do fazer. Se trata do parar, do ouvir. Se trata do parar de olhar nos olhos. Mulher, eu não sei se você perceberam a sua esposa ainda, se você conheceu ele durante todos esses anos. Mulher precisa parar, olhar nos olhos. Eu nem vou ficar olhando muito pra ele não, senão ele vai achar que eu tô querendo alguma coisa com ele. Porque homem é assim, homem, eu tô falando aqui, você pode ficar assim, olhando pra lá. Pra mim tá tudo certo, porque eu sei que você tá me escutando. Mulher, não. Mulher, você precisa parar. Você precisa observar. Você precisa fazer gestos. Mulher, você não pode ficar assim, tá? Acabou. É a mesma coisa do que nada pra ela. Agora, mulher, você tem que... Uau, às vezes você não tá prestando atenção nada que ela tá falando, mas... Nossa, sério? Não, ela não fez... Não, no seu trabalho... É sério acontecer? Mulher, você precisa ter isso. Você quer ganhar a sua esposa? Você quer ter uma noite campeã com ela? Você quer ter relação com a sua esposa? Você quer ter um bom momento com ela? Você tem que ganhar ela no dia. Sabe qual é o problema? A gente não tá ganhando. Aí briga no fim do dia, achando que vai vir, né? Eu vejo alguns homens... Gente, é coisa básica. É coisa básica para que você possa ter um relacionamento saudável com a sua esposa. Saudável. O homem, pro sexo, pra relação, o homem tá pronto a qualquer momento. Mulher não. Mulher literalmente é uma chaleira, você tem que jogar ali o fogo ali o tempo todo, é de manhã, falar um elogio. Qual foi a última vez que você mandou uma mensagem? Tá linda, maravilhosa. Nem que você fale pela fé, meu filho, mas fala. Aí mandando, tô com saudade de você no meio do dia, no almoço, tô com saudade de você. Eu trabalho do mesmo lugar que ela, eu trabalho em casa, ela tá do meu lado. Manda uma mensagem pra ela, fala com ela então pessoalmente, melhor ainda. Então, às vezes, a gente está começando a ter conflitos nas nossas questões da liderança, com a realidade das nossas esposas, por questões bobas que a gente não está fazendo, que a gente não está executando. É cuidado pequeno. Eu sei que você trabalha muito, eu sei que você está lidando com muitas pressões, eu sei que você tem que resolver muitas questões. Ela está vendo. E se ela não estiver vendo, está tudo certo. Deus está te vendo. Deus está te vendo, é o mais importante. Lembre-se disso. Mas construa um casamento com a sua esposa, liderando, protegendo ela, fazendo aquilo que precisa ser feito. Olha o que diz 1 Pedro 3,7. Não precisa abrir. 1 Pedro 3,7, só se você quiser anotar.
Maridos, do mesmo modo, sejam sábios no convívio com a sua esposa, tratando com honra, como parte mais frágil. Mulher é o vaso mais frágil. E co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Meu Deus, gente, esse versículo aqui do dia que eu li, meus olhos saltou nessa parte final, da parte B do versículo. As nossas orações podem ser interrompidas, você pode clamar, pode fazer jejum. Se você não tratar ela com honra, se você não for sábio, se você não tratar a sua esposa como um vaso mais frágil. E o que algumas vezes nós fazemos? Você trata ela como um homem. Você traz ela para o mesmo nível. Você acha que ela tem estrutura que você tem. Você quer falar como um homem, fala como um homem. Ela não é um homem. Porque parente é assim. Por que a gente tem conflito muito com parente? Porque ele conhece seus problemas, você conhece os deles. Ah, ele é cristão. Aí que é ladeira abaixo mesmo. Você vai falar, você é crente, você não pode fazer isso mais. Que parente é uma benção, né? Parente ainda joga na cara, fala, às vezes não tem limite. Mas a sua esposa, principalmente se ela já vive com você dentro dos mesmos valores ali, principalmente, você precisa tratar ela como mulher. Não como um homem, é vaso mais frágil. Ela precisa saber que ela é protegida por você e não ameaçada. Mas a gente quer tratar, tipo assim, como um homem vai te entender. Você vai resolver, ele vai quebrar o pau e tá tudo certo. E depois vai te chamar você de amiga ainda. Mulher não, gente. Mulher a gente trata como um vaso mais frágil. E se nós não fazermos isso, você vai orar depois para alguma coisa, Deus não vai responder. Eu não sei se já tinha parado para prestar atenção nesse texto aqui. Deus não ouve. Ele recusa a oração quando você não trata a sua esposa como deveria. Olha o nível que Deus colocou a gente como responsabilidade. Só que tem um comando, gente. Nós precisamos nos submetermos a esse lugar, né? E sendo bem sincero, né? Se você não conferir, se você não fazer, pode ficar tranquilo que o Jorjão lá vai conferir. Pode ficar tranquilo que a outra pessoa do trabalho vai estar ali em cima. Brincadeiras à parte, gente, mas o mundo, ele não brinca. O Satanás, ele espera uma brecha, espera uma briga sua, espera uma confusão. Não tô falando que a sua esposa vai fazer nada não, gente, mas as pessoas são usadas pelo inimigo se elas não são usadas por Deus. Vai trazer problema. Então, responda na sua casa, responda. Eu vou responder por esse ambiente diante de Deus. Efésios 4:27 fala, não dê lugar ao diabo. É nós que damos, não dê lugar ao diabo na sua casa. Não permita coisas pequenas que nós já temos falado e talvez outras coisas que o Espírito Santo ministre no seu coração. Segundo aspecto, seja a referência masculina para os seus filhos ou para os filhos que você vai ter. Efésios capítulo 6, no verso 4. Pode abrir, Efésios 6, 4. Efésios capítulo 6, no verso 4. Alguém pode ler para mim? Efésios 6, 4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Eita, Jesus. Deus te dê força, Júnior. O Senhor vai te dar força. Você vai te dar sabedoria. Quem está falando isso daqui? O próprio Deus, através de um homem que foi inspirado pelo Senhor para deixar um relato para mim e para você. Qual é o padrão, gente? Tem tantos outros textos, tem muitos textos que eu vi, eu falei assim, não, vou colocar só um, porque é onde nós temos dificuldade. É ou não é, Júnior? Eu tô mentindo? Dia todo, não é? Talvez até quando tá dormindo, o Júnior fala assim, ai, Jesus, vocês devem dar uns chute na Jéssica de susto. Porque é uma tendência, gente. É fase de construção. Nós passamos por isso. Então são fases. A gente precisa basear não experiência. Experiência é muito agregador. É agregador, mas não é um fundamento para a nossa vida. Nosso pilar, nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. É isso daqui, gente. É o manual. Pessoas que morreram. É o livro mais vendido da história. É o livro que pessoas pagaram preço por ele, preço de sangue. Então a gente precisa se deleitar, conhecer o que Deus está nos direcionando e como que devemos viver. As pessoas querem basear muitas conversas, muitas questões com base em experiências. Experiências é para solidificar aquilo que você já acredita já em Cristo. É para fortalecer mais. É para te trazer um lugar, um mimo, né? Eu acho que é um mimo de Deus te mostrar. Deixa eu se revelar de uma forma específica para que você entenda aquilo que você já entendeu na palavra de Deus. Aí ele vai dar um testemunho, ele te dá uma experiência de alguma coisa, seja o que for. Então, Paulo aqui está escrevendo uma cultura onde o pai era ausente. É nesse contexto que Paulo está escrevendo. Então pensa, não é fácil para ele estar falando isso. A gente lê, acha que tipo assim, nossa, ele falou aqui, não, ele estava sendo duro, né? Não, ele escreveu num lugar desconfortável para poder ter que falar com a igreja, com aqueles homens, né?
Ou seja, eram ausentes, né, e distantes, né? Só que o evangelho está nos confrontando para esse lugar. Presença, ensino e formação. Dê presença para os seus filhos. Dê presença para os seus futuros filhos. Dê aquilo que você não recebeu. Gente, não tem a ver com o pai que você não teve, tem a ver com o pai que você vai ser. Porque o fundamento que todo que você precisa, todos os nutrientes, você tem na palavra de Deus. Romanos capítulo 8, no verso 15 e 16, fala: vocês receberam o espírito de adoção. Espírito de adoção. Por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O que é uma adoção, gente? De forma prática. O que é uma adoção? O que é adotar? Acolher. O que mais? Integrar. Muito bom. Um filho. O que mais vem na sua cabeça? O que é uma adoção? Criar. Bom. O que mais? O que é uma adoção? Resgatar. Uau. Resgatar. Proteger? Proteger, bom. Se responsabilizar. Sabe o que Cristo fez? Tudo isso que vocês falaram. Tomou, resgatou, ensinou, protegeu. Porque nós pertencíamos ao inimigo. Ele criou a nós, vamos lembrar no início, em mais semelhança. O pecado nos separou dele. Nós temos agora um outro pai, mesmo sem querer. A palavra em Romanos fala que nós já nascemos destinados ao inferno. Quem é o pai que determina esse lugar aí? Satanás. Cristo vem e fala assim: eles me pertencem, eu adoto eles, eu cuido deles, eu protejo eles, eu resgato eles. Eu falo porque muitos homens têm dificuldade de relacionamento com Deus porque não conseguem ver Deus como pai. Eu já tive essa dificuldade, a minha esposa já teve essa dificuldade, por conta de presença. Talvez você enfrente isso. Você precisa se encontrar nesse lugar aqui, ó. Você precisa conhecer a revelação daquilo que Deus é como pai. Ou talvez você tenha até um pai maravilhoso, mas, não sei, aconteceu alguma coisa no caminho e você não entendeu quem é seu pai celestial. E eu e você, nós, na nova aliança, na era da graça, somente nós podemos ter esse privilégio. Moisés não teve, Elias não teve, Esther não teve. Moisés, nenhum desses homens, Eliseu, Josué, nenhum desses homens maravilhosos tiveram Deus como pai, só como Senhor, só como general. Eu e você temos o privilégio, por meio de Cristo, de podermos ter acesso ao Pai. Por isso que na oração, que o mundo inteiro conhece, mesmo a pessoa não seguindo a Cristo, ela é mundialmente conhecida, ela começa de que forma? A oração do Pai Nosso. Como que ela começa a oração? Por que nós falamos Pai Nosso? Se nós nem éramos filhos dele. Tá, mas se você não segue a Jesus, por que você está falando Pai Nosso? Já reparou que as pessoas às vezes nem seguem a Jesus e falam Pai Nosso? Como que é linda essa, e é potente, é forte, mas ela tem muita profundidade? Porque os discípulos perguntaram, Jesus, se eu for orar, eu vou orar como? Porque os fariseus, eles estão fazendo palavras bonitas aqui para aparecerem. Mas quando eu vou orar, qual é o padrão? O que eu falo? Aí ele ensinou, vocês vão fazer assim. Pai Nosso. Só quem tem direito de chamar Deus de Pai, aquele momento era quem? Cristo. Ninguém tinha direito. Então Jesus, ele devia falar, ele poderia fazer isso, mas olha a realidade que ele estava trazendo para os discípulos. Só que os discípulos não entenderam. Ele poderia falar assim, Pai meu. Não poderia falar isso? Eu não sou filho do Júnior, eu poderia falar assim como ele é. Não, ele é meu irmão. Em Cristo Jesus eu posso brincar, mas de sangue eu não posso falar com o Júnior, você é meu pai também, viu? Estou dando só exemplo, gente, eu não poderia falar. O Pietro ia falar, não, ele é meu pai, ele não é seu pai. E era isso que Jesus poderia ter feito. Só que ele falou, Pai Nosso. Porque vocês são adotados. Porque vocês são resgatados. Porque eu adotei vocês. Agora, vocês não só herdeiros, vocês são co-herdeiros. Ou seja, nós temos direito à herança que está sobre Cristo, nós também temos acesso. Acho que a gente não tem noção da herança que a gente carrega em Cristo Jesus. Pela forma como que nós nos comportamos lá fora, muitas das vezes. Às vezes como um mendigo espiritual, eu gosto de dizer esse termo, mendigo espiritual. Não tem noção que tem uma herança para ele, às vezes nos matando, às vezes trabalhando em loucura, e precisamos, façam isso. Mas por falta de equilíbrio,
não consegue ter uma ordem ali e vive desenfreado e deixa a parte mais importante, que é o Senhor que te deu aquele lugar, te deu acesso àquele trabalho. Gente, se Deus falar que aonde que nós estamos, Ele quiser tirar, Ele tira. Ele é Deus. Ele mostrou isso na pandemia para o mundo inteiro. Teve gente que falou assim, sem Deus não dá não, né? Precisou vir a pandemia para entender. Aquele que tinha um cargo, que fala, essa pessoa nunca vai ser mandada embora na vida. Veio a pandemia, tirou todo mundo. Gente, para mim, diante de tanta catástrofe, tantas realidades destruidoras, muitas mortes, mas uma coisa ficou muito clara para mim, daquilo que eu já tinha no meu coração. Deus colocou o mundo de joelhos e falou com todo mundo, vocês não conseguem nada sem mim. Aquilo que era certo, que era uma certeza para vocês, eu mostrei através de uma questão. Que vocês não podem nada sem mim. Eu retiro aquilo que para você é a maior certeza, porque eu sou o único caminho, eu sou a única verdade, eu sou a única vida. Então os nossos filhos, eles precisam ter a referência que nós não tivemos. Eles precisam ter presença. Deuteronômio 6:6 diz que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam ao seu coração. Ensine com persistência aos seus filhos, ou seja, repetição. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, ou seja, em casa e no caminho. Quando se deitar e quando se levantar. Gente, nós precisamos ensinar um padrão para os nossos filhos. Nós precisamos investir tempo mesmo. Vai demandar de nós. Mas o Senhor chamou, vocês são férteis, multipliquem, gerem. Se nós não fazermos isso, a professora do colégio vai fazer para você, os coleguinhas vão fazer para você que tem outra formação, outras pessoas na rua vai fazer por você. E não adianta a gente reclamar depois. É ensinar para o nosso filho o que é não. Como que nós temos uma geração hoje tão mimada? Minha mãe falava com a boca cheia ainda, não. Não vai para essa festa com seus amigos. Não. Você não é todo mundo, você não vai. E pronto, acabou. Quem manda sou eu. Às vezes, gente, falta o quem manda aqui sou eu. Eu sei que essa não é a realidade aqui nossa, mas a gente está vendo isso lá fora. A gente precisa ter um padrão. Como é que você vai ensinar se a gente não tem um padrão? Fica até incoerente. Ah, mas é duro demais, aí você vai ser processado. Gente, olha o nível que nós chegamos por conta de permissividade. A gente ficou tão aberto, a gente permitiu tanto, está nesse nível. Então a gente tem que ter sabedoria, não vai faltar amor nenhum, com certeza, mas a gente precisa ser o pulso firme, precisa ser a autoridade na casa, precisa mostrar o caminho, ensinar o padrão. É ensinar a palavra mesmo. Ah, não está entendendo? Não, está assim. Se você está falando assim, é que não vai aprender mesmo, é declarar mesmo. Eu estou constantemente, ainda que eu não consiga estar ali no Kids, ali por conta da demanda aqui de baixo, para estar ministrando, pregando, mas a pastora Bia está lá, eu estou assim, como que foi o fulano de tal? Como que foi o Pietro? Como que foi o Davi? Como que foi tal? Como que eles estão? Eles estão bem? Estão crescendo? Estão avançando? Então vamos mudar a estratégia. Porque é importante. Para que eles aprendam da palavra. Mas nós sabemos também, quando eu preciso sentar com o pai e falar assim, olha, a porção de casa é mais importante que aqui é a cereja do bolo. Porque a gente está 2 horas na semana, eles estão a semana inteira. E é um desafio para cada pai, é um desafio para cada mãe, porque tem rotina, tem comida, tem tarefas, tem tanto de coisa para poder fazer. E tem um filho que precisa de atenção, precisa de importância. Só que se nós colocamos, se Deus não tem essa capacidade, o Senhor vai te dar graça para poder fazer o que precisa ser feito. Nós já temos falado e a gente quer que vocês cada vez mais acostumem. Eu e minha esposa estamos preparando para nós nos engravidarmos nesse ano. Nós nos preparamos, nós pensamos, nós oramos, nós fizemos tudo. Senhor, esse é o ano. 7 anos de casados que nós vamos fazer esse ano. Nós estamos preparando. Porque nós entendemos esse lugar, o Senhor nos deu a palavra, o Senhor chamou, frutifiquem, façam. Tem pessoas que têm antes, por organização, por fazer organização, meu filho veio, é bênção, é herança do Senhor, não importa. E tem gente que fica com condenação, mas eu queria fazer a faculdade, eu não conseguia. O seu filho não é o problema, não. O seu filho é uma bênção. Talvez vai mudar um pouco o planejamento, mas vai ser diferente. Se o Senhor colocou no seu coração, faça, só que vai ser diferente. Então por isso que eu falo para você que às vezes não tenha também, assim como eu ainda, planeje, organize, se proje, mas também não deixe também para, vou fazer, talvez, tal. Olha o mundo como é que está. Olha o que a gente estava, olha o que nós estávamos conversando aqui anteriormente. Como que o mundo está. Então se nós não projetarmos, quem que vai continuar aquilo que nós estamos fazendo hoje? Se estamos construindo uma empresa, eu sou empresário além de pastor. Quem que vai continuar a empresa que eu estou à frente hoje? Se não for meu filho? Se não for quem vem de mim?
Gente, qual é o legado? Eu trabalho hoje, essas últimas semanas, não sei como tem sido para você, para mim tem sido bem puxado. Mas eu estou fazendo o que Deus está pedindo para fazer. Ontem a sala de oração acabou aqui, eu fui gravar ainda, porque Deus pediu para eu poder fazer algo. Então vai exigir de mim, não vai exigir de você. Vocês são outras coisas e só você sabe o preço que tem que ser pago. Se você vai pagar não, aí são escolhas que nós vamos tomar. E os nossos filhos, eles vão receber dessa porção. Eu quero preparar o caminho para o meu filho. A Bíblia fala para nós deixarmos herança para os nossos filhos. A Bíblia fala para nós prepararmos o caminho para os nossos filhos. Não é fácil. Pavimentar a estrada. Para que eles possam viver, gente, coisas que nós não vamos conseguir viver. Eu sou total ciente, tem coisas que eu não vou acessar. Mas eu sei, os meus filhos, não vou falar o nome não, porque uma vez que eu falei, pegaram os nomes. Os meus filhos, eles vão viver e vão acessar o que eu não acessar. E eu oro para que você seja assim também. Você trabalhe mesmo, seja equilibrado, prepare o caminho, dê o melhor, prepare uma estrutura para que ele possa tocar em coisas que você não tocou. Meu pai e minha mãe deu o melhor deles. Eu retribuo eles, procuro honrar eles da melhor forma possível, porque eles não me deram aquilo que eles não tinham, eles me deram o que eles receberam. Eu só sou o que sou graças a eles. Erros e acertos. Não faço nada, mas eu posso, com a mente de Cristo, elevar o padrão. E esse é o nosso padrão. E por fim, gente, seja comprometido na igreja. Algo que nós já temos falado e ensinado. Abra aí em Hebreus capítulo 10 para nós finalizarmos. Hebreus 10, 24. Hebreus 10, 24 e 25. Alguém pode ler para mim? Hebreus 10, 24, 25. E consideramos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixamos de reunir-nos como igreja, segundo os costumes de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Muito bom. Encorajem uns aos outros. Gente, eu acho que se você já foi de outra igreja em algum momento da sua vida, você já deve ter percebido isso. Quem são as pessoas mais ativas nas igrejas? O homem ou a mulher? Quem são os mais envolvidos? O homem ou a mulher? Por quê? Será que a gente tem essa resposta? Estou perguntando para mim também. Eu acho que às vezes a gente não quer competir. Não sei. Será que é competição? Eu vejo mais que é uma visão daquilo que o homem tem de que não agrega tanto. Para quem não tem conhecimento, acho que é algo Desnecessário. Não é tão importante, não é a primeira coisa. Né? Exatamente. Por isso a gente vê mais mulheres. Eu já liderei jovens e tudo mais, e o que eu vejo é mesmo foco. Enquanto a gente vê que a mulher, ela não importa em como servir, ela quer participar, seja já o homem, não, quer tocar, não quero ficar ali na porta, não quer uma coisa específica. O que tiver para oferecer, ele quer o que ele quer escolher, entendeu? Normalmente as mulheres não, pode me escalar, seja só para a hora do corinho, ou me escala para ministrar o louvor também. E às vezes até a sede de crescer também não é tão grande, né? Quando instruir, preparar para ministrar o louvor hoje e tal, normalmente era a mulher que queria buscar, ficava ansiosa às vezes. Muito bom. Pelo menos Sim, claro, muito bom. Vocês acham mais alguma coisa? Pensam? Vocês acham que isso reflete na sociedade, a nossa ausência, no nosso compromisso com o Senhor? Você acha que a sociedade ela é afetada por isso? Acho que sim. Nós homens, a gente tem que se colocar onde é necessário. Se a gente fizer só o que a gente quer fazer, é um pouco... Não só egoísmo, mas ser mimado, né? Tem que ser feito. Então... Sim, mais atuante, né? Aquilo que está do lado do Eric. Essa coisa cinza aí, ó, que tá ligado do chão até... O que chama isso? O que nós chamamos isso? Pilar, coluna. Sabe o que nós somos, gente?
colunas. As mulheres, elas vão trazer um toque refinado para a igreja que a gente nunca vai conseguir trazer. Nunca. Talvez chegar perto. Mas conseguir fazer e ser estrutura mesmo, Deus entregou pra gente esse lugar de liderança que você trouxe, Bruno. É muito real. Só que a gente também tem que ter o coração ensinável. Passar pelos processos como Cristo nos ensinou um padrão. Passou pelos processos. Gente, Cristo, ele se esvaziou tudo, por inteiro. Para poder vir no nível mais baixo. Sabe qual que é o nível mais baixo? O nível do ser humano. Para poder mostrar um padrão de vida e que é possível. Ele não usou divindade. Porque as pessoas falam assim, mas era Cristo, mas era o Senhor. Ele não usou nenhuma divindade. A única coisa que ele exerceu foi fé. Por isso que o padrão é fé. Não é pensamento positivo. Eu acredito agora, depois não acredito. Isso não é fé. Por isso que eu preciso me encher da palavra. Eu oro, gente, para que nós, como igreja, nós sejamos resposta aqui nessa igreja. Porque nós estamos aqui. Eu oro para que nós sejamos aqueles mais compromissados. Eu oro para que, se tem uma demanda, realmente, tem momentos que você não vai conseguir mesmo. Você sabe da sua realidade, mas você sabe muitos momentos que você fala assim, eu posso fazer. Vai exigir de mim, mas eu posso fazer. E se você não fizer, uma mulher vai fazer. Eu oro para que nós sejamos aqui como casa, eu encorajo eu e você, para mim também, que nós sejamos os homens de oração aqui dessa casa. Que não tem medo de chorar na presença, que não tem vergonha de se prostrar, que não tem vergonha de adorar o Senhor com todo o seu coração, levantando as suas mãos, rasgando o seu coração. Isso, gente, que é um homem de verdade, isso é um homem de hombridade, isso é um homem que responde lá fora, não por gritos, mas por postura. Eu oro para que a nossa igreja realmente tenha líderes homens que solidificam, que dão direção, que fazem acontecer. Alguém já ouviu falar sobre o movimento Legendários? Vocês sabem por que esse movimento ele aconteceu? Alguém sabe? Ou já viu alguma pessoa do Legendários falar? Eu já vi o pessoal falando que é para o homem conseguir tornar líder de novo. O homem tornar líder de novo. Eu escutei do próprio líder que começou esse movimento aqui em Portugal, porque eu fui no encontro de pastores, onde o primeiro encontro que eles fizeram aqui na Europa, que começou em Portugal, os Legendários, eles reuniram todos os pastores aqui de Lisboa e de Portugal para poder apresentar qual que era o projeto. Eu escutei da boca do líder qual que era o projeto deles. Ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu fiquei indignado. Não com ele, mas por a falta de ter que vir algo de fora que a igreja não está respondendo. O intuito dele não é fazer você ficar ali e se tornar uma igreja ali. Ele não tem esse coração, pelo menos o que ele falou. O coração dele é fazer o homem exercer aquilo que ele foi chamado para exercer. Só. Só que a gente não está exercendo. A gente não está assumindo. O papel dele não é fazer as pessoas ter os encontros que eles continuam para ter um discipulado, para manter ali. Você participa, depois você aprende, você serve, né? Para que os irmãos vão indo. É uma cascata, né? Para poder manter esse lugar de cuidado. É um discipulado que eles fazem. Mas toda a direção que eles dão, vocês vão para as suas igrejas e vão servir lá. Nós não somos igreja. Esse é o intuito deles. Se ele falou alguma coisa que foge, foi isso que ele falou. Ele ficou 1 hora falando a mesma coisa. Nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para voltar a devolver ao homem aquilo que ele foi chamado para fazer. Nós estamos aqui para resgatar o que o homem perdeu. Assumir liderança na casa da igreja, assumir a liderança na sua casa, assumir a liderança no seu trabalho, assumir. Só isso. O lado bom que eu vejo, que é maravilhoso, é que a gente tem tantos movimentos lindos, maravilhosos para mulheres. E de homens você vê poucos também. Porque o homem ele não tem interesse para essas coisas, eles acham que é desnecessário. Vira piada, né, o Legendário. Vira piada para muita gente. Eu não fui, não tem nada contra, mas quando eu entendi o propósito, eu falei, uau. Os caras já estão na América, eles já estão espalhando, já fizeram na Itália, já fizeram aqui, estão espalhando. Porque essa é a essência que nós somos chamados. Isso deveria ser o nosso natural. Só que você pode ir se você quiser, não há problema nenhum, tá? Pode até me contar a experiência depois. Eu conheço várias pessoas que foram. De todos os homens que eu conheço de perto, de conversar, de ter contato, eu não vi nenhum testemunho negativo. Nenhum. Então, se você quiser, por curiosidade ou por algum motivo, pode ir, não tem problema nenhum. Todos eles foram impactados. Eu tô falando homens, eu tô falando de pastores, eu tô falando de líderes ativos na igreja há muito tempo, que falam, Mateus, para mim fez toda a diferença. Mateus, eu resgatei aquilo que eu perdi no automático da igreja. Eu entrei no automático na minha casa com a minha esposa, eu resgatei. Porque eu estava tão atarefado, eu estava com tantas coisas que eu precisei parar, eu precisei ir para um monte ali para eu poder entender isso.
Só que, gente, sendo bem sincero, você não precisa ir para o monte, caso você queira, para você poder entender isso. Porque a palavra ela já nos chama um lugar de responsabilidade. Então que nós, gente, nós sejamos aqueles que respondem. E eu não estou falando só aqui não. Se um dia o Senhor te soprar, porque a gente não prende ninguém. Nossa igreja não é, você tem que ficar aqui. Se um dia o Senhor falar, você tem que ir para outra nação, e lá não tem a tables, ou o Senhor te fala, o Senhor vai transicionar para que você possa ir para uma outra congregação. Tá tudo certo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Nós vamos honrar isso e nós vamos fazer para você sair pela porta da frente. Nós apresentamos quando entra e quando sai, se a pessoa sai de forma honrosa. Eu fico triste quando a pessoa ela não consegue fazer esse processo. Faz parte, é a igreja. Eu não posso mandar em ninguém. Eu posso conversar e dialogar. Acontece. Se um dia isso acontecer, seja ativo lá também. Seja a resposta lá também. E eu oro, gente, para que nós sejamos aqueles que lideram a nossa casa. Lidere os nossos filhos. Lidere lá fora, mas lidere aqui também. Sejamos respostas. Nós somos respostas. Eu não sou líder ainda. Tá, mas tem muita coisa para ser feita. Faça o que tem que ser feito. Pode vir perguntar, pode perguntar aos líderes aqui. O que tem para fazer? Eu posso ajudar? Eu cheguei agora. Faça. Pergunte. Porque isso, gente, as mulheres estão fazendo. E eu oro para que cada vez mais isso seja parte da gente. Seja automático, sabe? Pastor, tá precisando de alguma coisa? Fulano de tal, tá precisando de alguma coisa? Às vezes um voluntário, eu tô vendo você fazendo, eu posso te ajudar? Entende? A gente pode trazer esse lugar. Aqui, na sua casa, no seu trabalho. Começa na sua casa. Principalmente na sua casa. No seu trabalho. No seu ganha-pão. Aqui na casa do Senhor. É pro reino. E que a gente continue crescendo, gente. Eu creio que existe um novo tempo para nós. Eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas. Eu creio que vão ter muitos homens que vão estar sendo lapidados, que vão assumir, vão ser restaurados em muitas coisas para poder viver a realidade sobrenatural. Amém? Alguém tem algum pedido de oração que nós podemos interceder, estar orando juntos aqui agora? Alguma coisa específica?